paz do Senhor. Eu me chamo Cristiane, eu sou membro da Igreja Metodista em Pilares, eu sou professora da Escola Bíblica Dominical e é com muita honra e temor a Deus que eu estou aqui. Quero compartilhar com vocês que hoje é o meu primeiro dia de aula na Escola Dominical, então eu estou muito honrada e ao mesmo tempo estou aqui com muito temor e tremor, assim como os meus irmãos que vieram aqui falar sobre o Bálsamo de Salmos. Hoje nós vamos falar sobre o Salmo 91, que é tremendo, né? Que a gente fica em êxtase quando lê, quando entende, quando percebe o quanto o Senhor é zeloso, quanto o Senhor tem cuidado de nós. Então, nós vamos hoje entender o Salmo 91 e o que tem nas entrelinhas que o Senhor quer compartilhar com a gente. Então, vamos orar para que a gente possa começar o nosso estudo. Pai amado, obrigada por esse tempo, por estarmos falando do Teu infinito amor, por estarmos compartilhando, Senhor, do alimento que vem dos céus. Obrigada, Pai, que eu diminua para o Senhor crescer. Oh, Pai amado, manifesta a Tua presença, a Tua glória, onde quer que chegue a minha voz. Que a pessoa que está lá do outro lado da internet, que possa sentir, Senhor, o Teu bálsamo, que possa sentir o Seu aroma suave. Manifesta, Senhor, a Tua glória naquele lugar. Ah, Senhor, abençoa a vida dessa pessoa que está aqui comigo, assistindo esse estudo. Abençoa a família, Senhor. Nós abençoamos a família, os bens, tudo que leva o nome e o sobrenome dessa pessoa que está assistindo essa aula. Em nome de Jesus, amém. Meus irmãos, então hoje a gente vai falar sobre o Salmo 91. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia para nós entendermos o que esse Salmo 91 vai falar ao nosso coração. Enquanto você está abrindo, eu vou conversando com você, dizendo que eu espero que essa aula ela entre no seu coração como uma flecha que vai de encontro aos seus anseios, a tudo que você necessita, sabendo que o Senhor é o nosso esconderijo. Então vamos lá. O Salmo 91 diz o seguinte: o que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente diz ao Senhor: meu refúgio e meu baluarte, Deus meu em quem confio, pois ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Cobrir-te-á com as suas penas e sob suas asas estarás seguro. A sua verdade é pavês e escudo. Não te assustarás do terror noturno, nem da seta que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Caiam 1000 ao teu lado e 10.000 à tua direita. Tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios. Pois disseste: o Senhor é o meu refúgio. Fizeste do Altíssimo a tua morada. Nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda. Porque aos seus anjos dará ordens ao seu respeito, para que te guardem em todos os seus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares nenhuma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás os pés o leãozinho e a serpente. Porque a mim se apegou com amor, e eu o livrarei. Pô-lo-ei a salvo, porque conhece o meu nome. Ele me invocará, e eu lhe responderei. Na sua angústia eu estarei com ele. Livrá-lo-ei e glorificarei. Saciá-lo-ei com longevidade, e lhe mostrarei a minha salvação. Nossa, que tremendo, que palavra de vida. Bom, eu queria compartilhar com vocês um estudo que eu fiz sobre 3 aspectos. O primeiro, eu vou falar da estrutura desse salmo. É um fato, né, que quem declara esse salmo no versículo, nós que declaramos, né, nos 2 primeiros versículos, a gente só declara com verdade quando a gente passou por essa situação, quando nós passamos pelo esconderijo, quando nós descobrimos que é nesse lugar que a gente fica a salvo. Então só pode declarar com verdade alguém que já experimentou esse lugar escondido, esse lugar que é o nosso maior porto seguro. E diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo
e a sombra do Onipotente descansará. Direi ao Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Então, nesses 2 primeiros versículos vem essa verdade, esse impacto, que é no Senhor que a gente tem que descansar. Os demais versículos, eles são separados em 4 tópicos. Todos os 4 tópicos, eles vêm motivados com a razão pela qual a gente tem que acreditar que o Senhor é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, o nosso porto seguro. Por quê? Porque ele começa, nesses 4 grupos de versículos, esse salmo começa com o porquê ou com pois. Então, esses versículos, esses grupos de versículos vêm explicando o motivo pelo qual a gente deve confiar no Senhor. Quer ver? Vamos lá no versículo 3. O versículo 3 diz assim: pois ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ai, Senhor, muito obrigada, porque a gente está vivendo esse tempo de Covid, esse tempo de pandemia, esse tempo de isolamento, em que muitas vezes a gente precisou ficar isolado, inclusive da nossa família, dos nossos pais que moram em outras casas, ou então dos nossos amigos, da nossa igreja. A igreja, o templo ficou fechado, mas a igreja se reunia nas casas, através da internet, e durante meses a gente ficou assim. O Senhor nos protegeu, tomou conta da gente. Então nós precisamos entender que nele podemos confiar. Então ele começa esse versículo como pois. Então, por quê? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente. Por quê? Porque ele nos livrará dessa forma. O outro grupo de versículos começa no versículo 9. Depois a gente vai destrinchar um pouco mais. Ele também começa com a palavra pois. Então diz: pois disseste, o Senhor é o meu refúgio, fizeste do Altíssimo a tua morada. Então, pois disseste, nós decidimos, nós declaramos e decidimos entender e agir dessa forma. O Senhor é que é o meu refúgio. Então, quando a gente se coloca na posição de que o Senhor é o meu esconderijo, o Senhor vai me proteger, o Senhor é o meu zelador, é o que zela pela minha vida, pela minha família, pelos meus bens, ele entende que dessa forma a gente está seguro. O outro grupo de versículos começa no versículo 11, que diz: porque aos seus anjos dará ordens ao seu respeito. Por quê? Então, dessa forma, quando nós nos colocamos submissos ao Senhor, entendendo que Ele é o nosso refúgio, Ele coloca anjos ao nosso favor. Então, por quê? Depois a gente vai falar melhor. Vamos seguindo. E o versículo 11... o versículo 11 eu acabei de falar. E o versículo 14, ele diz: porque a mim se apegou com amor e eu o livrarei. Então, nesses grupos de versículos, ele vem dando o motivo, a motivação, o cerne dessa questão. Então, quando a gente se coloca num lugar seguro, num lugar secreto, no Senhor, ele nos protege, porque ele nos ama, né? E essa é a maior declaração de amor. Então essa é a estrutura do Salmo 91. Depois a gente vai falar sobre os aspectos desse texto. Então eu queria que você fosse comigo de novo nos versículos 1 e 2, que ali vem falando os 3 nomes de Deus. 3 nomes de Deus. Ele fala sobre Altíssimo, ele fala sobre Onipotente e ele fala sobre Senhor. Então o versículo 1 diz assim: o que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor, meu refúgio e meu baluarte, Deus meu em quem confio. Então nós declaramos essa verdade. Uma outra coisa interessante que eu queria falar com vocês está de novo, nesse grupinho de versículos de 3 a 8, que vai falando sobre do que o Senhor vai nos proteger. Então ele diz assim: pois ele te livrará, versículo 3, pois ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Meus irmãos, esse salmo foi escrito há muito mais de 2000 anos atrás e nunca se falou tanto em peste, em pandemia como agora. Então olha como o Senhor tem guardado, olha como isso é atual, isso vale para os nossos dias. Então aonde a gente tem que se esconder? Claro que a gente tem que seguir as normas
da Organização Mundial de Saúde, a gente tem que se preocupar com a parte de equipamento de proteção individual para quem está trabalhando, né, com máscara, quem trabalha atendendo pessoas, além da máscara, o ideal é que use aquele face shield, aquela outra máscara transparente, lavar as mãos, passar álcool. Então tudo que a gente pode fazer para nos proteger e proteger a nossa família, a gente tem que fazer. Mas a gente tem que confiar em Deus, porque Ele é o nosso refúgio, a nossa fortaleza. Continuando, versículo 4. Cobrir-te-á com as suas penas e sob suas asas estarás seguro. A sua verdade é pavês e escudo. Não te assustarás do terror noturno, nem da seta que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Caiam 1000 ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. É uma declaração, uma verdade que o Senhor vem compartilhar com a gente. Então, quando a gente começou esse isolamento, eu queria compartilhar com vocês uma experiência que eu tive. Eu e minha família, meu marido e a nossa filha, nós ungimos a nossa casa, nós pegamos o óleo da unção e passamos nos portais declarando esse salmo, Salmo 91. Nós íamos orando esse salmo, declarando essa verdade, ungindo a nossa casa, os portais, que nenhuma peste chegaria na nossa casa, que nós estaríamos sãos e salvos no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente. Nós declaramos que os nossos bens estariam a salvos, a nossa casa, a nossa família, tudo que leva o nosso nome e o nosso sobrenome. Continuando. Versículo 8. Somente com os teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios. Esse vai até o versículo 8. Então, muitas pessoas, né, vocês devem saber, ou até mesmo devem ter feito como eu, de deixar a Bíblia aberta e no Salmo 91, no Salmo 23, era de praxe, era cultural. Até hoje, em algumas casas, a gente vê a Bíblia aberta no Salmo 91, no Salmo 23. A letra mata, mas o Espírito vivifica. Então, quando a gente entende que o que está escrito ali tem que se tornar real na nossa vida, tudo fica diferente. Toda a nossa certeza, a nossa convicção, a nossa fé, ela é ativada na medida em que a gente ora a palavra, em que a gente acredita aqui no que está escrito. O Senhor é que promete. Então, esse é o segundo grupo de versículos. O terceiro grupo de versículos está dos versículos 9 e 10. Então, o 9 diz assim: Pois disseste, o Senhor é o meu refúgio, fizeste do Altíssimo a tua morada, nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à sua tenda. Ô Senhor, muito obrigada por essa verdade, por essa afirmação, não é uma dúvida, é uma afirmação. O Senhor disse, pois disseste, o Senhor é o meu refúgio, nós estamos declarando isso, o Senhor é o meu refúgio, a minha fortaleza, o meu seguro bem presente, o meu Deus, quem me sustenta, e a minha e a minha família. Fizeste do Altíssimo a sua morada, eu fiz do Altíssimo a minha morada, eu e minha família fizemos isso, você e sua família têm feito isso, vocês têm dito, declarado que o Senhor é a morada de vocês. Praga nenhuma chegará à nossa tenda, e não vai chegar, porque é uma verdade, é uma declaração que o Senhor fez, e nós estamos concordando com isso, então a gente precisa declarar. Esses são os 2 versículos que são desse grupo, né? E esses 2 versículos, eles têm uma curiosidade que resume tudo isso que a gente está falando, né? De novo ele disse, pois disseste, o Senhor é meu refúgio, fizeste do Altíssimo a tua morada, mal nenhum te sucederá, praga nenhuma chegará à sua tenda. A gente acabou de ver isso nos versículos anteriores. Isso me fez lembrar Deuteronômio 6, versículo 7, que diz que nós devemos inculcar, ou seja, falar e repetir, falar novamente, até isso se tornar verdade. Em Deuteronômio diz assim, versículo 7, Deuteronômio 6, versículo 7. Tu as inculcarás a teus filhos e delas falarás assentado em casa e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. O autor aqui fala das palavras do Senhor, né, da verdade, da Bíblia, do que está escrito. Então, nós precisamos inculcar isso na nossa geração, na geração que vem adiante, nos nossos filhos. Aqui está falando especificamente de filhos. Mas nós devemos declarar e não cansar de declarar, porque o Senhor tem alguns momentos da Bíblia que ele se repete. Isso não é à toa, é para a gente fixar, para a gente declarar e entender que isso é uma verdade.
Provavelmente ele sabia que a gente ia duvidar em algum momento, dependendo da prova, da tribulação, da dificuldade que a gente esteja vivendo. Muitas vezes a gente acha que aquilo, ai, será? Será mesmo? Então, é para acreditar, porque o Senhor manda inculcar, ou seja, falar várias vezes até aquilo se tornar realidade. E a memória, ela acontece assim, com repetição, né? A nossa inteligência e tudo que a gente faz tem que estar de acordo com a palavra de Deus. E tudo que a gente fala, a Bíblia diz que a boca fala do que o coração está cheio. Então, se eu estou me enchendo da palavra de Deus, é o que eu vou falar para a futura geração, para a minha geração, né? Então, essa é a curiosidade desses 2 versículos. Nos versículos 11 e 13 diz o seguinte: porque aos seus anjos dará ordens ao seu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés, o leãozinho e a serpente. Olha que tremenda essa verdade. Essa é uma razão para aquele que se abriga no esconderijo de Deus, para nós, né, que nos escondemos no Senhor, para nós podermos declarar a confiança nele. Ele usa anjos para cuidar da gente, para zelar por nós, para cuidar daqueles que lhe pertencem, que pertencem ao Senhor. Então, olha que cuidado e zelo o Senhor tem com a gente. Nós estamos vendo o cuidado de Deus porque nós pertencemos a Ele. Ele nos criou, então Ele nos protege, Ele tem prazer em nos proteger. Então eu amo essa palavra, porque Ele acampa os seus anjos ao nosso redor, Ele dá ordem a seus anjos ao nosso respeito, para que guardem a gente em todos os nossos caminhos. Então você, meu irmão, minha irmã que está aí, estão aí me vendo, me ouvindo, você vai para o trabalho, você volta para casa, você vai para a igreja, você está em casa, você está dormindo, em todo o tempo. Os anjos do Senhor estão acampados ao nosso redor, nos protegendo de todo o mal, para que nos guardem em todos os nossos caminhos. Eles sustentarão a gente nas suas mãos, para não tropeçarmos em pedra nenhuma. Então, o tempo todo zelando por nós, Ele dá ordem aos seus anjos para nos proteger, para cuidar de nós, para zelar pela nossa vida. E o último grupo de versículos está em 14 a 16, que diz assim: porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei, pô-lo-ei a salvo porque conhece o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei, na sua angústia eu estarei com ele, livrá-lo-ei e o glorificarei, saciá-lo-ei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Vocês repararam que esses últimos versículos, eles estão na primeira pessoa, ou seja, é o Senhor que fala. Até então, os versículos estavam na terceira pessoa do singular. Agora não, eles estão na primeira pessoa. É o Senhor que diz, que fala para você, que está aí do outro lado, fala para mim. Porque a mim se apegou com amor. Nós nos apegamos em amor ao Senhor. Ele vai nos livrar. Ele vai nos colocar a salvo, porque conhecemos o nome dele, o nome que está acima de todo nome. Nós o invocaremos e ele nos responderá. Isso é uma verdade. Na hora que a gente estiver orando, tenha certeza que o Senhor está nos respondendo. Na hora que a gente estiver chorando, às vezes a gente não tem palavras, a gente só chora na presença do Senhor, e ali o Senhor vai nos responder naquele momento. Não tenha dúvida que a sua oração, ela é ouvida. Antes de ser respondida, ela é ouvida. Na sua angústia eu estarei com ele, na nossa angústia, seja em que área for, na área familiar, na área afetiva, na área sentimental, na área da saúde, na área espiritual, qualquer que seja a angústia, o Senhor estará conosco, é uma verdade, Ele está falando isso aqui comigo e contigo. Ele nos livrará e nos glorificará. Ele vai nos saciar com longevidade, com longura de dias, em outras versões diz, com longura de dias. E nos mostrará a nossa salvação. Então, só o Senhor pode fazer isso. Então, Ele vem nesses últimos parágrafos, Ele mesmo vem falar com a gente. Então, enquanto a gente está declarando que nós decidimos habitar no esconderijo do Altíssimo, nós decidimos descansar na sombra do Onipotente,
Ele é o meu refúgio, a minha fortaleza, Ele vai me livrar das pestes, Ele vai me livrar de tudo que é ruim. Eu vou olhar e vou ver o castigo dos ímpios, eu vou ver as pessoas, né? Quando Ele fala que cai o meu ao teu lado, desde a tua direita, mas tu não serás atingido. E por fim, para fechar com chave de ouro, o Senhor vem e dá essa declaração de amor. Quando Ele vem, Ele mesmo, Ele é que vem falar com a gente no Salmo 91, porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei, poloei a salvo porque conhece o meu nome. Que coisa linda, nome que está acima de todo nome. Lá no início o salmista dá 3 nomes para o Senhor. Ele fala Altíssimo, Onipotente e Senhor. Que coisa linda, coisa linda. Daria um outro estudo, né? Destrinchar esses nomes daria um outro estudo. E eu queria compartilhar com vocês uma terceira questão, né? Nós falamos sobre a estrutura do Salmo, falamos sobre os aspectos desse texto, né? Como o Senhor vem falando, como o salmista vem escrevendo, a última parte que o Senhor mesmo é que fala conosco. E a última parte, eu faço essa pergunta para você, que está aí, e para mim também. Para quem esse salmo se destina? Qual é o destinatário? Quem é o destinatário? Esse salmo foi escrito para quem? Para mim e para você. Então, eu vou ler frases que estão escritas no Salmo 91, que diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Quem é aquele que habita no esconderijo do Altíssimo? Nós, eu e você. Nós decidimos habitar, nós decidimos escolher esse lugar que é o porto seguro, é o lugar mais seguro que a gente pode estar. Em qualquer momento, no momento da tribulação, no momento das alegrias, né? Aquele que descansa à sombra do Onipotente. Quem descansa à sombra do Onipotente? Eu e você. Nós decidimos descansar à sombra do grande eu sou, do Onipotente. Aquele que diz, o meu refúgio, o meu baluarte, Deus meu em quem confio. Nós decidimos dizer e declarar isso. Ele é o meu refúgio, ele é o meu socorro bem presente na hora da angústia. Ele é em quem eu confio. Os homens podem me decepcionar, mas o Senhor nunca decepciona. Aquele que diz, o Senhor é o meu refúgio. Nós dizemos isso, nós decidimos isso. Aquele que fez do Altíssimo a sua morada. Nós decidimos fazer do Altíssimo a nossa morada. Para nós, para a nossa família. Aquele que se apegou em Deus com amor. Nós nos apegamos em Deus em amor. Aquele que conhece o nome de Deus, nós conhecemos o nome de Deus, o meu Pai, o meu Abba, o meu Paizinho, o meu Deus, o meu Senhor, o meu amigo. Aquele que invoca o nome de Deus. Quem invoca o nome de Deus? Nós invocamos, porque nós sabemos que Ele é o nosso esconderijo, Ele é o nosso socorro bem presente. Então, que nós possamos, meus amados, estar no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, no refúgio, no porto seguro que é o nosso Deus. Que esse Salmo 91 tenha entrado como flecha no seu coração, para aquecer o seu coração. Quem sabe você está passando por momentos difíceis assim como eu, como tantas outras pessoas durante essa pandemia. Vários projetos não se cumpriram ainda, que você esperava que se cumprisse agora em 2020, mas nada sai do controle do Senhor. Que você tenha ainda a esperança, que você tenha o desejo de ungir a sua casa, mesmo que você não tenha o óleo da unção aí onde você está. Impõe a sua mão, você tem autoridade para isso, impõe a sua mão e declara o Salmo 91, pega a sua Bíblia, você não precisa decorar o Salmo 91, ele tem que estar aqui, ó, cravado no seu coração. Vai declarando o Salmo 91 na sua porta, nos umbrais da sua porta, nas suas janelas, na sua família, em cada um, na sua esposa, se você é um marido, ou se você é esposa no seu marido, se você tiver filhos nos seus filhos, vai declarando essa verdade, porque só o Senhor é o nosso refúgio. Então eu quero orar com você, para agradecer o Senhor por essa palavra revelada, porque nós cansamos de declarar, muitos de nós, como eu, tem isso decorado, mas quando a gente vai destrinchando, vai vendo, eu nunca tinha percebido que esses últimos versículos é a voz do próprio Deus falando conosco, né, para que nós possamos confiar, e tem todas essas declarações de amor, que Ele acampa os teus anjos ao nosso redor. Meu Deus, que coisa linda. Então vamos orar. Obrigada, Senhor, por mais esse tempo
que esse Salmo 91, estudo do Salmo 91 tenha entrado como flecha, tenha aquecido o nosso coração, que a nossa chama volte a arder, que o Espírito Santo faça morada em nós, que o Senhor continue, Senhor, destrinchando, dando discernimento espiritual acerca da Tua palavra, especialmente do Salmo 91. Que todos os que estão aqui ouvindo essa palavra tenham sido alcançados pelo Teu infinito amor, pelas Tuas misericórdias. Continua manifestando a Tua glória, a Tua graça, Senhor, em cada um de nós. Toma em Tuas mãos o nosso dia, que o nosso domingo seja abençoado na presença do Senhor, que possamos ter palavras de vida, que possamos estar motivados, Senhor, para alcançar mais um, que possamos estar motivados, Senhor, para alcançar a próxima geração, que nós possamos cuidar da próxima geração, que os nossos filhos, Senhor, vejam em nós alguém que acredita no Deus vivo, no Deus de vida, que dá vida em abundância. Só o Senhor pode ser o nosso refúgio. Em nome de Jesus, amém. Obrigada, meu irmão, por você ter ficado aqui conosco, aprendendo um pouco mais sobre o Salmo 91. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Tchau!